Ok, minha gente, já de volta. Agora nós vamos direto, cheio de perguntas, falando sobre o Dia do Médico também. Amanhã eu vou falar, amanhã é Dia do Médico. O meu assunto aqui vai ser a primeira jornada de medicina de catástrofes que vai acontecer aqui em Teresópolis. Daqui a pouco eu falo com vocês. As doutoras Juliane e Tayane vão estar com a gente amanhã. Mutirão de cirurgia de endometriose, planos de saúde que não pagam ou pagam, e se existe isso aí. Na realidade é o seguinte, Elia, a gente organizou três mutirões na cidade, operando mulheres, tá certo? Com o aval, com patrocínio de empresas, tá certo? Com o apoio de hospitais, de empresas, etc., e os médicos que faziam a cirurgia abrindo mão de seus honorários. Então, nós fizemos 3 mutirões assim. Depois disso, a prefeitura se motivou e nós fizemos em 2021 25 cirurgias de endometriose. Então, a gente evoluiu bastante, né? Nós hoje, pelo SUS, só para você ter uma noção, já fizemos mais de 50 cirurgias de endometriose pelo SUS. Só para você dizer como que existe uma preocupação, sim, da prefeitura. Recentemente, a prefeitura também procurou o Hospital São José, propondo que a gente faça, de novo, um mutirão com um grupo determinado de pacientes. A prefeitura e o hospital, eles estão em conversa a esse respeito, tá certo? Sobre como fazer remuneração, como fazer reposição, porque essas cirurgias são caras por causa de material, grampeadores, tem muito equipamento. Por isso que, quando a gente fez esses mutirões, a gente sempre tinha o patrocínio das próprias empresas que forneciam o material, tá certo? Então, ou seja, existe sim essa possibilidade, e nós estamos aguardando, quer dizer, o Hospital São José está aguardando o pronunciamento da Secretaria de Saúde, que se mostra muito aberta no sentido de fazer mais um número X de cirurgias, ok? Então, isso com relação a isso. Com relação à cirurgia de endometriose pelo SUS, pelos convênios. Na realidade, o problema da endometriose é que, quando você fala assim, Hélio, você vai operar uma cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata é sempre uma cirurgia que a gente sabe como é que é. Você vai lá, tira isso, você vai gastar tal material, não sei o quê. Então, você sabe, no detalhe, quanto é que você vai gastar. Cirurgia de endometriose, não. Cada cirurgia de endometriose, a gente divide a endometriose em 4 grupos, né, de acordo com as dificuldades. Então, cada uma tem um custo variado. Por quê? Por causa do grupo de material. Então, a endometriose é uma doença que acomete múltiplos órgãos. Como ela acomete múltiplos órgãos, eu posso fazer uma cirurgia menor ou eu posso fazer uma cirurgia desse tamanho, entendeu? E aí o custo dessa cirurgia varia. Eu tenho pacientes que eu opero e que não precisam ir para o CTI, que é a maioria. Mas tem um grupo de pacientes que eu tenho que fazer ressecção intestinal, tem que ter grampeadores, usar vários grampeadores, tem que ir para a CTI, ou seja, o custo varia. Então, esse é o ponto dos convênios. Por que os convênios não têm? Porque a gente não tem uma cirurgia de endometriose, tá certo? Quando eu falo assim, eu tenho uma cirurgia para câncer de colo de útero, eu sei exatamente o tamanho da cirurgia que eu vou fazer, mas a endometriose não é assim, entendeu? Por isso que varia e por isso que é tão complexo esse tipo de coisa. E alguns convênios realmente não pagam, porque no passado a endometriose era como se fosse uma endometriose peritoneal, e aí os convênios até hoje continuam achando disso. Atualmente, depois de muitos anos aí, a Sociedade Brasileira de Endometriose fazendo uma campanha enorme, né, no sentido de conscientização, isso melhorou muito e está muito mais fácil hoje. Então, hoje a gente tem muito mais facilidade, Flávia, né, inclusive com esse pagamento de convênio, ok? Eu estou tentando resumir, não sei se ficou muito claro. Não, ficou claríssimo. Não sei se ficou claro, por causa do tempo. Por isso que eu estou, desculpe se não ficou muito claro. Flávia, quer acrescentar alguma coisa? Não, na verdade é isso mesmo. E nem sempre a cirurgia de endometriose é feita numa cirurgia só, né? Às vezes precisa fazer uma parte e depois fazer uma... Múltiplos órgãos acometidos. Esse é o grande problema. Às vezes vai fazer intestino, né, junto, e aí tem que fazer as cirurgias em 2 etapas. Quando você tem intestino no meio, só aí, um grampeador intestinal, se você usa 2 cargas, que é o mínimo que a gente vai usar, você já aumenta o custo dessa cirurgia em torno de 10, 12 mil reais, só pelo uso de grampeador. Entendeu? Então, é difícil você calcular quanto é que vai pagar por uma cirurgia de endometriose. E daí, entendeu? vem a dificuldade dos planos em aceitar isso. logo de cara o pedido. Então, eles querem saber
qual material vai ser utilizado, qual a extensão da cirurgia. E muitas vezes o cirurgião acaba descobrindo a extensão no ato Durante da a cirurgia. cirurgia. A gente está no Outubro Rosa, eu acho que fala-se muito pouco de endometriose. Perfeito. A endometriose tem crescido muito. A endometriose é uma doença que acomete. Para você ter uma noção de como é que a endometriose é uma doença complexa, hoje eu respondi um parecer de uma paciente de Petrópolis, que a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis encaminhou para que eu desse um parecer se essa paciente precisa ou não de fazer cirurgia de endometriose. Só para você ter uma noção da complexidade. Essa paciente já foi submetida a 4 cirurgias, tá certo? A 4 cirurgias para poder tratar a endometriose. Então, hoje ela tem uma complexidade enorme, né? E eu acabei até sugerindo que ela não fosse fazer cirurgia, porque ela tem uma qualidade de vida muito boa. O risco de fazer a cirurgia é muito maior do que o benefício que ela vai ter fazendo a cirurgia. Então, nesse caso específico, para você ver como é que é complexo, né? Então, é assim, a endometriose é uma doença que precisa, sim, de gente especializada, de equipe especializada, de médico especializado. E aí eu tá vou certo? acrescentar uma coisa com relação aos planos de saúde, porque muitas vezes o plano de saúde, ele faz o encaminhamento daquele paciente para um cirurgião ou para um profissional que nem sempre é um um especialista. obstetra especializado, nem sempre é um cirurgião especializado em endometriose. A pessoa acaba fazendo uma cirurgia parcial e aí ela precisa refazer aquela cirurgia. Então, hoje, a dificuldade e a necessidade de se judicializar alguns procedimentos de endometriose é porque a indicação dos planos é para que aqueles profissionais que estão credenciados no plano façam a cirurgia para a qual eles não têm especialidade. E aí isso dificulta e, às vezes, é necessário que um paciente tenha que refazer uma cirurgia. Ou seja, às vezes o plano, quando o plano não tem na sua lista de credenciados, um especialista em endometriose, a cirurgia feita por um não especialista, muitas vezes cria mais problema do que benefício. Não só problema para o paciente, mas também para o plano, porque fica mais caro, porque vai ter que fazer várias cirurgias. Então, hoje, se você quiser que eu resuma para você, é o seguinte: endometriose é uma doença complexa e exige especialista, do mesmo jeito que o câncer. Hoje, se você tem qualquer pessoa que tem um câncer, a primeira coisa que ela procura é o quê? Preciso de alguém especializado em câncer para me curar. Não é um médico qualquer que vai me curar. Eu preciso de alguém especializado em câncer. Aí, você tem isso. Endometriose é exatamente a mesma coisa. Se você não tiver uma pessoa especializada, você não vai ter um bom resultado. Pergunta para a Flávia aqui, do Marcos. A gente só precisa ser mais rápido aqui por causa do tempo. Flávia, me ajuda a entender como a OAB faz ponte. Outro dia precisei da comissão da OAB Mulher e as recepcionistas da OAB sequer me passaram o número de uma advogada da comissão OAB Mulher. Se eu precisar da comissão do direito médico da OAB, o que eu faço? Então, lá na própria OAB, né, que fica ali em frente ao Castelinho, ali esqueci o nome daquela rua. Heitor de Moura Estevão. O pessoal da própria OAB vai direcionar ao presidente da comissão ou algum integrante da comissão. Pode ser que nesse dia isso não tenha acontecido, mas a ideia é essa. Nós, enquanto advogados da comissão, a gente não vai advogar para a pessoa, mas vai orientar como ela deve proceder, se vai procurar um advogado especialista, se vai procurar a delegacia de polícia, se vai procurar a defensoria, mas a ideia é procurar a OAB e lá vai ser indicado para ela o nome ou um participante da comissão que possa ajudá-la. Ok, entenderam aí sobre isso aí? Doutor Romualdo, final de semana não, o Dia do Médico e os eventos que vão acontecer. O Dia do Médico amanhã, dia 18, e nós temos eventos acontecendo tanto aqui na cidade quanto eventos no estado. Aqui na cidade, a Associação Médica de Teresópolis está junto com o Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, presidido pelo Dr. Jorge Ferradeira. Ele está organizando já 4 eventos. As 4 terças-feiras do mês de outubro. Então, dessas 4 já aconteceram 2 encontros. Esses encontros estão acontecendo às terças-feiras lá na Sociedade Médica, na Associação Médica de Teresópolis, que fica ali no Hermitage, né, em frente do lado da antiga PAI. Amanhã será o terceiro encontro,
Quem vai falar vai ser o doutor Daniel Hernandes, ele vai estar falando sobre a história, né, o grupo de história da medicina da Faculdade de Medicina, que tem um grupo de história que funciona lá e é presidido pelo Daniel. E na outra quarta-feira vai ser um debate falando... Na outra terça, vai ter, a última terça do mês, vai ter um debate falando sobre essa relação da medicina com a sociedade e com as dificuldades, na forma de debate, né? Vão ser 4 participantes. Bom, isso aqui na cidade. Além disso, o Hospital São José está organizando uma missa na quarta-feira, às 11 horas da manhã, né? Em comemoração ao Dia do Médico. E amanhã, terça-feira, o CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, ele também está promovendo uma missa que vai acontecer no Cristo Redentor. No Cristo Redentor, às 18h30, ok? E o Cristo Redentor amanhã vai ficar verde, né? Porque a cor verde é a cor do médico, e o Cristo Redentor amanhã vai ficar verde, vai ser iluminado, vai ter iluminação verde em comemoração a isso. Então, essas são os eventos principais que estão acontecendo a nível estadual e municipal. Okay? Nós, inclusive, hoje tínhamos aqui como convidado também, né, o doutor Gustavo Gama, que é o presidente da Associação Médica de Teresópolis, que no exercício da profissão acabou não podendo estar aqui, porque ele está num centro cirúrgico. Está num centro cirúrgico, não conseguiu sair, mas eu acredito que não vai faltar oportunidade da gente voltar a falar sobre isso. Tanto o doutor Romualdo... Que, aliás, é filho do Romualdo. Tanto o doutor Romualdo como o doutor Gustavo também tem um debate muito legal sobre violência obstétrica, que nós já falamos aqui uma vez, né, Hélio? Então, como vem essa crescente de judicializações, a gente fala também sobre a questão da violência obstétrica, que é muito importante para a mulher, é muito importante essa relação médico-paciente para que se evite isso. E quando a gente fala de violência obstétrica, não é o obstetra. Então, é importante que as pessoas entendam. E a nossa ideia de estarmos aqui, um advogado e um médico, é justamente para estreitar essa relação entre o direito e a medicina. Porque o objetivo é que a relação médico-paciente seja uma relação boa, direta. Não é necessário... A judicialização, ela tem que vir quando existe realmente algum problema, tá certo? E não por qualquer motivo, tá certo? Como a gente já citou aqui, quer dizer... nós temos que estreitar essa relação médico-paciente. Isso é fundamental. Tem que ser, é fundamental. Sim, é fundamental. Nós não podemos perder isso. E com advogado também, em todo, né? Em qualquer setor da sociedade. Mais uma pergunta aqui chegando, também da Valéria, perguntando, mas é outra, coincidência. Endometriose é câncer? Não, endometriose não é câncer. Endometriose é uma doença benigna, né? O problema da endometriose o câncer tem 5 características que fazem com que ele seja agressivo, né? Ele é invasor, endometriose também. Ele dá metástase, endometriose também dá mais de um foco. Ele recidiva, endometriose também. Então, essas 3 características fazem com que a endometriose se assemelhe ao câncer em alguns aspectos. Entretanto, tem 2 diferenças que fazem com que a endometriose seja mais fácil de ser manejada do que o câncer. As células do câncer são malignas, agressivas, violentas. As células da endometriose não, são benignas. Então, essa é a primeira vantagem. E a segunda é a velocidade de crescimento. O câncer cresce muito rápido, né? E a endometriose cresce lento. Então, a gente ganha da endometriose mais do que ganha do câncer, exatamente porque tem 2 características que o câncer não tem. Por outro lado, ela é uma doença complexa, porque das 5 características, ela tem 3 que ela tem comum ao câncer. Quais são os sintomas da endometriose? A maioria esmagadora das vezes, a mulher tem dor crônica, dor com mais de 6 meses, tá certo? Sangramento e infertilidade. Então, quase sempre, dor e sangramento são as principais causas, né? Os sangramentos variáveis, de acordo com o sítio, né? Por exemplo, você pode ter endometriose de pulmão e a mulher escarrar sangue. Você pode ter endometriose de amígdala e ela sangrar pela boca na época da menstruação. Endometriose de nariz e ela sangrar pelo nariz. Endometriose de glândula lacrimal e chorar sangue na época da menstruação, né? Então, você pode ter sangramento. O mais comum é genital, já que a endometriose acomete muito a pelve. E dor. Né? Dor é o principal motivo que faz com que a mulher procure e dor crônica e uma dor, o Carracena, incapacitante. Quer dizer, aquela dor que retira a mulher do seu dia a dia, que ela não consegue ter uma vida normal. Tá certo? Ela fala assim, não é possível conviver com essa dor, eu não consigo ter uma vida normal. Vou só te dizer como é que é. E não é incomum, né? Não, esse é um dos principais sintomas. Eu ia perguntar isso. Muitas, Não é incomum. Você não fala que é um caso em 1000. Não. É um caso em poucos casos.
Em poucas pessoas. Cerca de 10 a 15% das mulheres na idade reprodutiva podem ter esse tipo de endometriose. Vou só te dar um exemplo. Uma vez, de uma paciente que eu operei de endometriose, não sei se eu tenho tempo. Não, tem tempo, vamos lá. Uma vez uma paciente que eu operei de endometriose, eu estou preocupado com o tempo. Não, mas deixa comigo, o tempo. Então, vamos lá. Uma vez uma paciente que eu operei de endometriose, eu conto sempre esse caso, que esse caso é emblemático. Mostra o quanto que atrapalha a vida da mulher, né? E aí um dia, ela estava bem, estava ótima, assim, uns 2 anos depois da cirurgia, um dia ela vem correndo no consultório, né? E aí queria falar comigo rapidamente. Em resumo, quando eu fui atendê-la, ela chorando me abraçou e falou assim, eu vim ali agradecer. Eu falei, agradecer por quê? Sabe o que meu filho me falou ontem? Eu falei, o quê? Ele falou assim, mãe, eu estou gostando tanto dessa mãe nova, ela tinha um filho de 9, 10 anos nessa faixa. Eu estou gostando tanto da minha mãe nova, que a minha mãe antiga, eu chamava ela para ir ao parquinho, ela não queria. Eu chamava para sair, ela não queria. Eu chamava para ir ao cinema, ela estava com dor. Ela estava sempre com dor. Essa mãe nova não, essa mãe nova topa tudo, tá certo? E ela falou assim, eu estava perdendo, inclusive, meu filho e não sabia, né? Estava perdendo o filho, estava perdendo o marido, estava perdendo a família. O trabalho. Então, a endometriose é assim, ela incapacita para o seu dia a dia. Esse é o problema da endometriose. Bom, qualquer coisa, qualquer sintoma, independente do que seja, que você esteja sentindo, tem que procurar o médico, né? Sim, exatamente. Né? Mas você imagina que para uma mulher que, às vezes, no período menstrual, que é uma coisa mensal, fica aí incapacitada durante 2, 3, 4, 5 dias, como que ela vai manter o emprego? Como que ela vai manter uma vida familiar saudável, uma relação social saudável, se durante algum tempo ela vai ficar num estado desesperador de dor constante? Eu já te fiz uma pergunta, que a gente já conversou sobre isso várias vezes. Aqui na rádio, enfim. Como é que era há 60, 70, 80 anos atrás? Essas mulheres, elas não tinham diagnóstico de endometriose. E elas viviam desse mesmo jeito, tendo sintomas, indo ao pronto-socorro e aí não se fazia diagnóstico, não se sabia como é que... Resolve a dor Algumas pontual, delas, né? Resolvia de maneira pontual. Algumas delas iam para tratamento psiquiátrico, né? Outras ficavam internadas, ou seja, sem diagnóstico. Algumas delas, quando fazia uma complicação de um órgão nobre, obstrução intestinal, obstrução de ureter, ela era tratada pelo cirurgião geral como se fosse uma obstrução intestinal de uma causa qualquer. Ela era tratada pelo obstrução do ureter, pelo urologista, como se fosse uma obstrução intestinal de uma causa qualquer. Então, ou seja, ela sofreu muito com relação a isso. Né? Olha só, no programa de amanhã, eu vou estar recebendo aqui as doutoras Juliane e Tayane. Elas são acadêmicas da Unifeso, e o assunto é a primeira jornada de medicina de catástrofes, que vai acontecer no próximo final de semana aqui em Teresópolis. Eu vou explicar tudo para a gente. Aliás, isso partiu delas, partiu dos alunos da Unifeso, né? Esse é um tema muito interessante. E essas meninas, existe um grupo que criou essa liga de catástrofes. Tiveram aqui, eu estou acompanhando. É muito legal, cara, porque é realmente fazer assim, como preparar, fazer uma espécie de um protocolo, né? De como você estar frente a uma catástrofe, né? Que nós já vivenciamos aqui em 2011, né? E sabemos perfeitamente o que é isso, né? Então é muito interessante isso, muito interessante. Não percam. E uma catástrofe não quer dizer que já aconteceu, não. Aquela que ainda vai acontecer é pior do que a que já passou, sempre é. Com certeza. Não é verdade isso? Com certeza. A que virá é pior do que a que já veio. Então, é o nosso assunto de amanhã, nosso papo de amanhã. Logo mais, 9 da noite, Mirante, Colina dos Mirantes, Copete, o Metanoia vai estar lá. Caramba, se subir todo mundo nem vai caber. Tá? O Metanoia vai estar lá, é uma oração pelo Brasil, hoje, 9 da noite, subindo o monte, lá no Mirante, né? Pode subir de carro, pode subir de carro, vai complicar, mas o pessoal vai subir. O pessoal vai subir, eu sei que vão subir. Logo, 9 horas da noite, lá no Mirante. O Copete e o Metanoia que estão aí levando o pessoal para logo mais para esse grupo de orações. Vai ser muito legal lá hoje à noite. Deixa eu ver o que mais. É isso. Eu estou indo lá para o Açaí do Alto. Daqui a pouquinho vou almoçar lá no Açaí do Alto. Obrigado, Kátia. Obrigado a todo mundo lá do Açaí do Alto. Fica ali na esquina do Correio. Na esquina do Correio. No início do programa eu falei para vocês que eu tinha imagens de um roubo que aconteceu aqui no Agriões. Eu tenho essas imagens. A gente está trabalhando as imagens. Vou mostrar no programa de amanhã. O cara entrou, roubou um carro, roubou objetos de dentro do carro, né? Arrombou o carro, esqueceu a maconha dentro do carro.
Eita, certo. Olha só, né? Robô esqueceu, vou mostrar isso para vocês amanhã. E também imagens de 2 pichadores. Eu recebi as imagens. Já foram entregues à polícia. A gente volta a esse assunto no programa de amanhã. Doutor Romualdo, muito obrigado. Sempre, sempre. Precisa vir mais vezes aqui. Pois é, eu que agradeço sempre a sua receptividade tão carinhosa em me receber, e quero dizer que é um prazer estar aqui, e sempre que tiver trocar ideias sobre algum desses aspectos da medicina, nós estamos às ordens, tá certo? Aonde é a clínica? Não, isso aí, eu hoje me dedico mais... Pois é, você sempre falou isso, né? Eu sempre me dedico mais... quem quer me achar, consegue me achar. Não tem, é fácil achar, não tem, é só subir o mirante. Isso. Eu que agradeço o seu convite e agradeço a Flávia de ter organizado esse encontro. Né? Flavinha, você Obrigada. Que fez isso. Muito obrigado. Flávia, obrigado. Obrigada, Hélio. E aí, gente, está sempre pela OAB, presente. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar a OAB, a Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, a Comissão da Pessoa de Direito Médico, as outras diversas comissões que hoje nós temos na OAB, justamente para estreitar essa relação com a sociedade. Amanhã é dia do médico, eu vou falar sobre isso amanhã, já passou, já estourei a hora. Já estou encerrando, hein, gente? Eu cheguei, eu não estava muito bem, aí fui num consultório de um amigo, companheiro de sauna, né, cardiologista, e eu falei, olha, eu estou assim, não estou me sentindo bem. Ele olhou, examinou, falou assim, vai para casa agora, você não trabalha a partir de hoje. Você não trabalha. Isso foi há 3 anos atrás, e 3 meses depois eu estava sendo operado do coração, lá em Friburgo, e estou vivo até hoje. Doutor Zé Eduardo, um grande abraço, meu amigo, companheiro de sauna, companheiro de Comari, e um abraço a todos os médicos, mas amanhã a gente volta a falar sobre o dia do médico, né? Doutora, todos os médicos, né? Todos os médicos. Minha pediatra, tá? A gente vai falar muito disso amanhã, ok? Aquele abraço, gente, fechou, terminou o programa.